Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo Refletindo Kardec, novamente pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da cidade de Ponta Grossa. Nós estamos nessa semana refletindo sobre os sonhos e vamos tentar registrar hoje o que é que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos trouxe, nos deixou escrito sobre esse tema dos sonhos. E nós vamos encontrar lá na Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos do ano de 1865, na edição de julho deste ano, em que Kardec vai trazer o que ele chama de teoria dos sonhos. Ele faz nesse texto um breve comentário sobre o fato de que a ciência ainda não mergulhou a fundo, isso lá em 1865, sobre o tema dos sonhos. E algo que é tão presente na nossa vida, tão presente no nosso dia a dia e que por vezes influencia os nossos comportamentos. Então Kardec, após fazer um comentário sobre essa questão, ele faz uma espécie de resumo que é muito útil para nós, nesse breve estudo, compreendermos o que sejam os sonhos, o que sejam esses registros que nós trazemos ao despertar no nosso corpo físico. E Kardec separa em 3 categorias, ou classifica de 3 formas os sonhos, de acordo com a lembrança que nós trazemos ao despertar. E aí ele vai dizer assim: a primeira possibilidade é quando os sonhos são provocados por uma ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito, isto é, aqueles em que o organismo representa um papel preponderante pela mais íntima união entre o corpo e o espírito. Então, esta primeira espécie são aqueles sonhos em que nós, ao acordarmos, ao despertarmos, temos uma plena lembrança. Há pessoas que conseguem relatar detalhes dos seus sonhos. Diz Kardec que esta forma de sonho é, geralmente, uma reflexão daquilo que nós guardamos no nosso cérebro físico, as lembranças, as experiências do nosso dia a dia, as nossas expectativas, as nossas ansiedades deste momento ou de momentos passados e que vão refletir sobre o espírito. Então, quando você lembra dos sonhos com detalhes ao acordar, diz Kardec, sobre esse prisma, de que geralmente são reflexos do que nós trazemos no nosso cérebro físico. Então, o cérebro físico agindo sobre o espírito. A segunda hipótese, Kardec diz serem os sonhos que podem ser chamados de mistos. Deles participam ao mesmo tempo a matéria e o espírito. O desprendimento é mais completo. Esta segunda espécie, diz Kardec, é aquela em que nós, ao despertarmos, temos uma lembrança muito nítida do sonho, mas que ela se perde dali a alguns instantes. Então, a gente acorda com a sensação do sonho e geralmente aquela sensação de, nossa, eu quero lembrar disso durante o dia, eu quero contar para alguém, eu quero me recordar. E quando se passam alguns minutos, até aquele tempo em que a gente fica na cama, se espreguiçando, o sonho acaba por ser esquecido. Aí durante o dia nós temos uma lembrança por conta de algum fato, por conta de algo que alguém nos fala, alguma situação no dia nos faz lembrar, poxa, eu sonhei com isso essa noite. Então lembramos algumas sensações durante o dia. A terceira hipótese, diz Kardec, é aquela em que os sonhos são etéreos ou puramente espirituais. São produtos só do espírito que está desprendido da matéria, tanto quanto o pode estar na vida do corpo. Essa terceira espécie, diz Kardec, são aqueles sonhos em que nós, ao acordarmos, não temos nenhuma lembrança, a não ser algumas sensações. Então despertamos e estamos cansados, estamos felizes, estamos tristes, estamos com uma sensação de saudade, mas não lembramos do sonho. E por vezes as pessoas dizem, acho que eu não sonhei essa noite, porque eu não me lembro de nada. Então, nessas 3 classificações,
nós podemos enquadrar de alguma forma os sonhos, as sensações que nós temos durante esse estado em que o nosso corpo físico dorme. Resumindo o que Kardec diz, no primeiro caso, o espírito fica quase que adormecido junto ao corpo. Então, o nosso corpo dorme, descansa na sua condição biológica e o nosso espírito permanece quase que adormecido. Não vive experiências no mundo espiritual durante o sono. Permanece geralmente muito próximo ao corpo, um pouco acima do corpo físico. Aí este cérebro físico passa a trabalhar as emoções, as lembranças do dia, todas aquelas experiências que nós vivemos no nosso dia a dia e transmite isso ao espírito através de sensações. Quando acordamos, nós temos uma plena lembrança porque foi o nosso cérebro físico que criou essas sensações. No segundo caso, que é o sonho misto, acontece também essa interferência do corpo físico, mas o nosso espírito se afasta um pouco do corpo físico, seja dentro da nossa casa, do nosso ambiente doméstico, seja numa condição externa, em contato com outros espíritos. E aí, diz Kardec, a lembrança ela é muito nítida no momento que nós acordamos, mas ela se perde dali a alguns minutos e pode ser despertada no decorrer do dia, por algum fato, por alguma situação em que o nosso cérebro fará uma ligeira assimilação com um sonho. Mas não é uma recordação muito clara e nítida. O terceiro caso é em que o espírito se desprende totalmente do corpo físico. E às vezes nós mal adormecemos, mal o corpo físico entra nessa condição biológica do sono e nosso espírito se sente liberto e aí sai pela vida espiritual em contato com outros espíritos, realizar experiências, aprendizados, vivenciar tudo aquilo que enquanto nesta condição de vigília, enquanto estamos acordados, não pode realizar. Essas experiências vividas no mundo espiritual, por não guardarem nenhuma relação com aquilo que nós vivemos na condição física, na condição enquanto acordados, digamos assim, ela não é assimilada pelo nosso cérebro físico. Então ficam as impressões no espírito, mas ao acordar nós não trazemos nenhuma lembrança. Vejamos que nesse critério que Kardec coloca, fica fácil de nós enquadrarmos a nossa experiência ou a espécie de sonho que tivemos de acordo com a lembrança. Se lembramos totalmente, possivelmente realizações físicas. E aí nós podemos, de alguma forma, avaliar como andam as nossas emoções. Então a gente sonha com conflitos, com situações, então, talvez nós estamos vivenciando isso emocionalmente na nossa vida diária. Se são algumas raras lembranças, é possível que, além dessas experiências diárias, nessas emoções da vida normal, nós também vivenciamos algo no mundo espiritual. E a terceira possibilidade é essa total liberdade que o espírito goza durante o sono para ir aos locais, às companhias que ele mais desejar. Bom, eu espero que isso nos tenha trazido alguma luz para nós compreendermos, ainda que de forma superficial, sobre os sonhos e avaliarmos com o que nós estamos sonhando. Quais são as lembranças que nós trazemos ao acordar? E a partir daí, podemos imaginar não. Eu quero convidar você a refletir. Quais os sonhos que você anda tendo? Quais os lugares que você tem buscado durante o sono? Porque uma vez liberto, o espírito vai aonde ele tem maior sintonia. E aí nós podemos avaliar quais faixas de sintonias nós estamos buscando. Será que é possível que nós possamos encontrar com familiares já desencarnados? Será que é possível que nós possamos encontrar com outras pessoas, com outros espíritos que estão ainda encarnados nesta condição? Quando eu sonho com um amigo, com alguém, eu realmente me encontrei com esta pessoa? É possível haver encontros na espiritualidade durante o sono? É uma ótima reflexão para essa semana.
O que é que nós fazemos enquanto estamos dormindo? Aonde nós vamos? Convido a você para refletir sobre esse tema durante a semana, deixar aqui o seu comentário, a sua opinião. Se você tiver sugestão de algum tema, sinta-se à vontade. Esse estudo é nosso, é para o nosso aprendizado, é para você divulgar aqueles que têm interesse em conhecer a doutrina espírita e convidar a todos para estudarmos, refletirmos Kardec na nossa vida. Uma ótima semana para você, bons sonhos e cuidado para onde você vai durante o sono, hein? Que Jesus esteja no seu lar, no seu coração e até a próxima sexta-feira. Tchau!